Meus amados irmãos, com alegria no meu coração, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, tomai o seu assento. Se constitui para mim uma alegria em poder, nesta noite, cooperar na 66ª Escola Bíblica de Obreiros do Ministério do Belém. Eu me sinto privilegiado com esta rica oportunidade que o Senhor concede ao meu coração de poder estar aqui, sendo um obreiro tão novo e recebendo esta tão rica e nobre oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, da irmã Wanda, que Deus continue abençoando este nobre casal, que tem sido para o nosso Brasil e para o estado de São Paulo uma referência com graça, e também é uma das colunas principais do nosso ministério e também da Assembleia de Deus. Que Deus continue abençoando este casal e concedendo graça. Ao meu pastor, vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor José Wellington Costa Júnior tem sido um amigo e acreditado no ministério desta nova geração de pregadores e obreiros que tem se disposto a fazer o trabalho do Senhor. A ele fica aqui o meu carinho, meu abraço e a sua família também. Louvar a Deus pela vida do pastor Nicodemos. Pastor Nicodemos é um amigo incondicional e ele tem sempre me abençoado de maneira poderosa. Ele é um dos pastores do Ministério do Ferreira e tem sempre prestigiado o meu ministério com intercessão e com ajuda. Que Deus continue abençoando ele. Louvar a Deus pela vida do meu pastor setorial, pastor José Miguel, junto com a sua esposa, a irmã Mara, que tem me apoiado incondicionalmente neste setor de trabalho. E Jesus só me dá aquilo que eu não mereço. Hoje eu estou aqui falando e tenho a cooperação aqui do nosso setor. Eu me sinto privilegiado. Louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Marta Costa, que tem nos apoiado, nos ajudado. E eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando a favor da nossa irmã Marta Costa, para que dentro de alguns dias tenhamos uma vitória garantida. E é muito fácil lembrar da nossa irmã Marta Costa. Você vai ler o Salmo 55 e cantar o hino de número 400 e vai dar tudo certo, viu? Que Deus continue abençoando a irmã Marta e temos certeza que a vitória já é garantida. Eu não posso me demorar. Um dos nossos patriarcas, dos nossos pastores, ele era muito criterioso com relação ao horário, e toda vez que dava 9 horas ele ficava de pé do lado do pregador, e ele falasse, pregasse, fizesse o acontecesse, 9 horas tinha que entregar o microfone. E um dia foi um pregador lá na igreja dele, não era eu não, viu? Um pregador lá pregar e passou das 9 horas e o tema da mensagem dele era sobre a locomotiva. E aí ele fazendo uma alegoria com a igreja, dizendo que a igreja parecia com a locomotiva, que a locomotiva tinha porta, que a locomotiva tinha janela, que fazia fumaça, e comparando com a igreja, e deu 9 horas, 9h05, 9h10, o pastor se levantou e perguntou se a locomotiva tinha freio. A minha tem, viu, pastor? Vamos abrir a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Versículo de número 36. Livro de Atos, capítulo de número 9, e o versículo de número 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Eu vou repetir. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos que esse escritor, ele fala sobre grandes homens no livro de Atos. E ele fala de homens que mantiveram uma vida de santidade, de ousadia, de sofrimento, de oração, de fraternidade,
e também de união. O livro de Atos, ele nos mostra a igreja que supria os necessitados. Ele fala sobre pregações com muita conversão, fala sobre curas, sobre maravilhas, batismo com o Espírito Santo, separação de obreiros, de missionários e pastores. No livro de Atos, o Espírito Santo tem uma ação tão profunda que ele chega a matar 2 mentirosos que aparecem na igreja de Pedro, que chega com uma oferta pela metade, porque eles venderam uma propriedade, e nessa ocasião, ao vender a propriedade, eles vão até Pedro, e quando vê a quantidade do valor em que estava para passar ao pé dos apóstolos, perceberam que era uma quantidade alta, e Ananias diz para Safira: é melhor que deixemos pela metade e coloquemos aos pés dos apóstolos a metade da oferta. E quando eles chegam diante de Pedro, Pedro olha eles e diz: por que mentistes ao Espírito Santo? Aquele homem cai, morre, os jovens fazem o seu funeral, e mais tarde vem Safira, que de nada sabia, e passa pelo mesmo processo, e o livro conta sobre diversas obras que acontecem. Também fala sobre os primeiros mártires, mas considerando todos os destaques deste livro, esse é o único livro bíblico que não termina, pois no seu capítulo de número 28, o escritor diz que a igreja crescia com autoridade, com poder, pregando o evangelho sem que houvesse nenhum impedimento. O livro de Atos dos Apóstolos é o começo da igreja primitiva e dá-se a continuação, porque a igreja de Deus, ela não termina. A igreja de Deus, ela tem o seu progresso avante, ela tem o seu progresso destacado por todos os lugares. E diante de tantas obras, diante de tantos relatos deste livro, que nos traz tanta alegria ao nosso coração, nós observamos que o autor aqui, ele consegue encaixar a vida de uma mulher, e esta mulher, ela é conhecida pelas suas qualidades, ela é conhecida pelas suas obras e também pelas suas esmolas que realiza. O capítulo 9 e o versículo de número 36 diz: havia em Jope uma discípula. Jope era uma antiga cidade cananeia, na fronteira da tribo de Dan, aparentemente nunca ocupada pelos israelitas nos tempos do Velho Testamento, sendo o único porto situado entre o Egito e a Cordilheira do Carmelo. Era de grande importância para toda a Palestina. Esse porto, ele já era um porto antigo, ele era um porto famoso, a 55 quilômetros a noroeste de Jerusalém, esse porto ficava, e nesta ocasião, esse porto já era famoso porque ele recebe cedro do Líbano, ele recebe ouro de Ofir para a construção do templo de Salomão, ele também recebe matéria-prima para a construção do templo de Zorobabel, e o profeta Jonas também utiliza esse porto, porque numa ocasião, quando o Senhor fala para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, e ele, por sua vez, recebendo a mensagem, se destaca para aquele porto, mas ele toma a embarcação para Tarsis. Jope, nesta ocasião, recebe o controle dos judeus, provavelmente pela primeira vez através dos macabeus, e eles instalaram alguns judeus na cidade. O cristianismo entra nesta cidade muito cedo. Jope recebe o evangelho, e possivelmente quem evangeliza nesta cidade era Filipe, porque Filipe era um diácono que não se detinha apenas no seu cargo. Existem aquelas pessoas que recebem uma função e ele só consegue exercer aquilo que lhe foi ortogado, mas Filipe não. Filipe, ao invés de se deter no trabalho da diaconia, ele também era um grande evangelizador, e os historiadores contam que possivelmente Filipe faz o trabalho da evangelização e ele ganha Dorcas para o evangelho. Ele conquista muitas pessoas para Cristo, e inserido entre essas pessoas se destaca essa mulher
que tem o nome de Dorcas. Quando nós olhamos para esse texto, o capítulo de número 9 e o versículo de número 36 diz: nesse local tem uma discípula, havia uma discípula. Quando o escritor está dizendo que havia uma discípula, na verdade, esse é o único texto no Novo Testamento que nós encontramos uma mulher sendo chamada de discípula. Em nenhum outro texto nós vamos encontrar, mas dentro dessa cidade portuária, com tanta gente, com tantas complicações comerciais, esta mulher, ela é olhada por Deus, e Deus pode contar com ela como discípula. A grande importância é Deus achar-nos em lugares estratégicos para nos contar como discípulos, porque discípulo é aquele que aprende, é aquele que está aberto a aprender, é aquele que está aberto também a ensinar. Quando Elias estava deprimido, numa certa ocasião, o texto diz que o Senhor aparece a Elias e diz: Elias, você está assim por quê? Senhor, mataram todos os teus profetas e somente eu fiquei. O Senhor falou: não, Elias, você está enganado, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Eu tenho gente que me representa aqui. Nessa noite, Deus quer levantar homens, mulheres, independente da comunidade que você vive, do bairro, da universidade, do local de trabalho. Deus quer olhar para você e contar com você para o seu trabalho, um trabalho digno. E o texto diz que nesta ocasião ela é conhecida pelas suas boas obras. Em todo lugar Deus conta com uma pessoa, em todo lugar Deus conta com alguém. Na casa de Naamã tinha uma moça, ela era uma serva, e a Bíblia diz que Naamã era um chefe da Síria, valente, corajoso, mas tinha vergonha de tirar a sua roupa, porque a sua vergonha estava por trás da sua farda. E diz: percebido um dia, aquela menina percebeu que aquele indivíduo tinha lepra, e ela olhou para ele e disse para sua senhora: se o meu senhor for até Samaria, levando o meu senhor lá tem um profeta que resolve o problema dessa enfermidade. A igreja de Deus é uma igreja evangelizadora. Nós só estamos aqui essa noite, assentados neste plenário, louvando o nome do Senhor, porque um dia alguém corajoso representou o reino dos céus. O reino dos céus tem representante. Se for na faculdade, tem gente representando Cristo. Se for na escola, tem gente representando Cristo. Dentro do ônibus, tem gente representando Cristo. Dentro do metrô, tem gente representando Cristo. Tem alguém representando Cristo aqui? Tem pessoas representando Cristo. E o nome dessa mulher é conhecido, o nome dessa mulher é famoso, porque o nome dela é chamado como Dorcas, que corresponde a Tabita. O nome dessa mulher tem um segredo. Possivelmente Dorcas era conhecida por dois nomes, por Tabita e também por Dorcas. Ela era conhecida por esses dois nomes. Nesta ocasião, não era comum os judeus ter dois nomes, mas como ela morava em uma região aonde era uma cidade portuária, que não habitava somente judeus, mas que também habitavam gentios, ela recebe dois nomes. Ela recebe um nome grego e ela recebe um nome em hebraico, é Tabita ou Gazela. Então ela é conhecida porque nesta ocasião o nome dessa mulher, através da população, fica sendo conhecido por causa das obras que ela realiza. Tanto em hebraico como em grego, ela é chamada Tabita ou Dorcas por causa dos judeus e dos gentios. E eu olhando para esse texto, através do nome dessa mulher, o Espírito do Senhor compungiu o meu coração para falar-lhes aqui algumas características que estão inseridas no nome dessa mulher, porque o nome dessa mulher aqui nos traz algumas orientações com relação ao seu comportamento de discípula.
Eu sei que é uma reunião de obreiros e até estranho eu falar de uma discípula, mas eu encontrei nessa discípula aqui características que servem não só às mulheres, mas também servem a nós obreiros que somos chamados do Senhor. Em primeiro lugar, a gazela, ela é conhecida pela sua pureza. O nome gazela está relacionado em Deuteronômio, no capítulo de número 14 e o versículo de número 5. Deus sempre foi muito criterioso com relação a que tipo de animal o povo hebreu devia comer. Não era qualquer animal, não podia ser imundo, não podia ser animal podre, não podia ser ave de rapina. Este povo, eles eram bem ensinados, e Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que a gazela eles podem comer. E também para a lei do sacrifício, não era qualquer tipo de animal que se colocava na mesa do sacrifício. Quando se fazia um sacrifício, os escritores contam que ao chegar diante do sacerdote para que fizesse o sacrifício, havia um inspecionador de animal. E esse inspecionador de animal, ele olhava, porque não podia ser ave de rapina, não podia ser animal sujo. Então quando chegava, às vezes comprava esse animal em uma cidade distante, e ele vinha bonito, mas de acordo com o tempo percorrido da viagem, o animal sangrava, machucava, se feria e não podia ser aceito, porque Deus era criterioso. Não podia ser animal podre, não podia ser estragado. Às vezes estava bonito por fora, mas quando o inspecionador abria, por dentro estava imprestável. O Salmo 15 tem uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santo monte? E quem morará no teu santo templo? E a resposta diz: aquele que pratica justiça e que ama a sinceridade e que fala verazmente. Dorcas, esta mulher, tem a primeira característica de gazela, porque ela não se misturava, ela tinha uma vida íntegra. E eu sei que eu estou falando aqui a domésticos na fé, a homens e mulheres que prezam pela sã doutrina e que buscam um caráter cristão. Vamos falar uma realidade: estamos vivendo uma ocasião, um tempo onde nunca se teve tanta camuflagem com o evangelho, nunca se teve tanto sincretismo religioso, nunca se teve tanta falcatrua com relação à mensagem da palavra de Jesus Cristo, com relação a pessoas que perderam a esperança da fé e deturparam tudo aquilo que a Bíblia ensina. Mas esta mulher, ela se manteve firme. Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele diz a Timóteo: Timóteo, conserva piamente o dom de Deus que foi posto em ti por imposição das mãos do santo ministério. Eu devo dizer aqui nesta igreja, esta noite, que Deus está a fim de achar não gente bonitinha, porque bonitinho tem um monte por aí. Deus está a fim de achar não gente engomadinha que fala bonito, de voz aveludada, de bom poder aquisitivo. Deus está a fim de achar pessoas transparentes, limpas, verdadeiras, cheias de coragem, revestida de poder. O texto conta uma história que tinha uma mulher que ela gostava de viver uma vida de fingimento. Era a mulher de Jeroboão. Você pode perceber que toda pessoa atrapalhada gosta de profecia, gosta de profeta, para o profeta profetizar para ele aquilo que ele quer ouvir. E o texto diz que, como Aías era profeta, já havia profetizado para Jeroboão que ele seria rei. Aí ele estava com a vida toda enrolada. Ele disse para sua mulher: vai lá na casa do profeta, mas se você for desse jeito, ele vai desconfiar que é você. Então pega pão, pega um jarro de mel, se prepara, troca o disfarce, põe outra roupa e vai na casa dele fingindo ser a outra, porque ele vai profetizar que o menino vai ser curado.
Só que quem ora não come gato por lebre. Quem ora não é enganado. Você está orando? Você está orando? Você está orando? Se você está orando, a unção de Deus que discerne todas as coisas não vai deixar você atrapalhado. O texto diz que ela se prepara, ela se veste, e aí ela está se preparando, pega o jarro de mel, pega os pães e vai para a casa do profeta. E o texto diz que o profeta era velho e era cego, ele já era idoso. E aí quando ele está na sua câmara, ele está em casa, daqui a pouco chega a mulher de Jeroboão, batendo na porta. Quando ela bate a porta, o texto diz que Aías abre a boca dentro de casa: entra, mulher de Jeroboão, que o teu disfarce já foi revelado. Sabe para que nós estamos aqui nesta noite? A Assembleia de Deus completou seu centenário no ano que passou, e a mensagem que nós recebemos dos nossos pais, a mensagem que nós recebemos dos missionários suecos, que Jesus batiza com o Espírito Santo, perdoa pecado e leva o homem para o céu, ainda não mudou. Ainda que venha alguém querendo colocar outra máscara, ainda que venha alguém querendo mudar a liturgia do culto, ainda que venha alguém implantando novos sistemas, a gente ainda canta hino da harpa, fala a língua estranha, dá glória a Deus. Essa é a mensagem verdadeira. Está na hora da gente fechar a porta. Eu estou aqui com a autoridade de Deus, e eu falo isso com muita propriedade, muito respeito, porque eu sei que tenho paz aqui à minha retaguarda, mas o Espírito de Deus inspira a minha mente e o meu coração para falar. Está na hora da igreja fechar a porta para todo tipo de fingimento, porque neste lugar, a gente não confunde ungido com fingido, não. Fingindo é fingido e ungido é ungido. Fingido é fingido, mas o ungido fala a língua, dá glória, profetiza. Tem ungido aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pedir permissão ao meu pastor e gostaria de quebrar um pouco o protocolo. Vira para o teu irmão e diga para a tua irmã: fingido não, ungido sim. Fingido não. Aleluia, aleluia. Segundo aspecto da gazela, a gazela se adapta a qualquer lugar do deserto. Essa mulher é chamada de gazela, primeiro porque ela era transparente, ela era limpa, ela era de vida pia, ela era de vida piedosa, ela era pura. Segundo, ela é chamada de gazela porque ela se adapta a qualquer estilo de vida. A gazela é um animal preparado para viver no deserto e não passa sede por muito tempo. Por quê? Porque a gazela tem um sistema na sua saúde que diminui a produção da sua urina, a ausência da transpiração. Quando ela passa fome e sede, ela encolhe o fígado, encolhe o coração e o oxigênio diminui para os membros inferiores. Então ela não consegue sentir sede e ela convive com uma situação por muito tempo no deserto. Ela gasta menos respiração e não sente sede. Dorcas é chamada para ser uma mulher como gazela porque ela morava em uma cidade costeira. A cidade que ela morava, ela estava acostumada a lidar com as mais diversas fatalidades. Sabe para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para vivermos olhando e convivendo com todo tipo de circunstância. Você já conheceu aquele crente que ele só é crente quando tudo está bom para ele?
Se o armário está cheio, glória a Deus. Se o carro está na porta, louvado seja o Senhor. Mas quando o deserto bate na porta dele, ele desiste. Ei, Dorcas não. Dorcas, ela estava acostumada a viver em uma situação de tal forma que ela conviveu com fatalidades. Que tipo de fatalidade? Ela convive com os pais que eram pescadores, que deixavam os seus órfãos. Ela convive com os maridos que saem ao mar para pescar e não voltam e deixam as suas viúvas. Ela convive também com as tempestades. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você consegue conviver com tempestade? A igreja de Deus, eu estou falando aqui nesta noite, e não estou falando nenhuma apologia ao evangelho da pobreza, mas eu preciso falar uma verdade que está no meu coração. A igreja de Deus precisa estar aprendendo a conviver com todo tipo de situação. As tempestades, primeiro, elas são perigosas. Segunda, são surpreendentes. E terceiro, elas são inadministráveis. Ninguém espera uma tempestade, porque a tempestade, quando vem, derruba a casa. Tempestade, quando vem, quebra a barraca. Tempestade, quando vem, mata gente. Ninguém está pronto para uma tempestade, porque quando a tempestade chega, chega o luto. Quando a tempestade chega, chega o desemprego. Só que Dorcas estava pronta. Paulo também é um homem pronto. Paulo disse: eu aprendi a administrar tudo. Eu aprendi a sentar em mesa farta, mas eu aprendi a sentar em mesa que não tinha nada. Eu aprendi a comer bem e aprendi a passar necessidade. Eu aprendi a vestir terno de marca e aprendi também a me vestir de cinza. Posso todas as coisas. Aleluia. Eu vim dizer para você aqui nessa noite que essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Eu tenho uma notícia para você: se você suportar a tempestade, ela vai passar. Salmos 30, o verso 5 diz: o choro dura uma noite, mas de manhã vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Eu quero profetizar aqui, porque a minha boca é boca de profeta aqui nessa noite, e eu quero utilizar da palavra que Deus está me dando. Eu vim pregar aqui, e eu estou pregando para homens e para mulheres, e eu estou pregando para gente aqui que está na costeira da cidade. Tem gente aqui que mora no subúrbio do subúrbio. Tem gente aqui que ganha metade de um salário mínimo. Tem gente aqui que suou o dia todo para chegar aqui hoje. Tem gente aqui que pegou mais de 5 condução para chegar aqui hoje. Mas eu vim te dizer, não sou pessimista não. Pode ser que ela dure um mês, pode ser que ela dure um ano, pode ser que ela dure 10, mas nós vamos fazer que nem Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia. Você pode levantar a sua mão. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque vai passar. Vai passar. Você pode dizer para o teu irmão: vai passar. Diga para ele aí. Diga para ele: vai passar. Vai passar, vai passar. Esse choro vai passar. Essa doença vai passar. Essa tribulação vai passar. Deus está dizendo: mais um pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro,
terceiro é a velocidade da gazela. A gazela é um dos animais mais velozes do campo. Ela só perde para o predador dela, que o predador dela se chama o leopardo ou o guepardo. O leopardo, ele corre 110 quilômetros por hora, e a gazela corre aproximadamente 70 quilômetros por hora. Só que o leopardo procura a gazela por causa do cheiro dela. Você já percebeu que todo crente cheira a Cristo? Pode colocar o crente dentro do pior buraco, alguém vai passar e vai dizer: tem crente aí. Arabahaia, Shébia. Ninguém esconde crente. Até Pedro, que estava negando para a faxineira. Porque até quando a gente quer negar, Pedro se disfarçou, porque o pau estava quebrando para o outro lado. E Pedro falou: quer saber? Deixa isso para lá. E a mulher chegou, olhou para ele e falou: você é deles, né? Não. Você fala igual a ele, você anda igual a ele, você veste igual a ele. Não dá. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale da sombra e morte, das alturas de glória em luz, esta rosa. O quê? Não adianta negar que você cheira ele. O leopardo, quando sente o cheiro dela, ele corre em direção para captá-la. Porque o leopardo é mais forte. A velocidade do leopardo é 110 quilômetros por hora. Ela corre a 70. Só que tem um diferencial. Por que o crente nunca é pego por Satanás, pastor? Vou te explicar. Porque o leopardo, quando corre, ele corre com muita velocidade, em linha reta, mas ele olha para baixo. A gazela corre a 70 quilômetros, fazendo curva, porque o caminho do justo só Deus conhece. E enquanto o leopardo corre olhando para baixo, a gazela corre olhando para cima. Ai, eu vou perder a ética aqui já já. Meu Deus. Não te pegaram ainda, porque você está olhando para cima, rapaz. Você está olhando para cima, não é tua força não. Você está achando que o pastor Zé Wellington está aqui, o pastor do Wellington, os pastores que estão aqui, a irmã Wanda está aqui, porque são corajosos, porque corre bem? É nada, está olhando para cima. Assembleia de Deus chegou onde chegou, porque está olhando para cima. Olha para cima, diga para quem está do teu lado: olha para cima, corre olhando para cima, corre olhando para cima. Segura na mão do teu irmão aí, profetiza para ele: vamos correr olhando para cima, vamos correr olhando para cima. Outro dia eu volto. Eba.
a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aonde estão os crentes que estão olhando para cima, por favor? Amém. Glória a Deus. É do alto que vem a nossa redenção.